essas oportunidades. Sem mais delongas, quero chamar aqui meu amigo, meu irmão em Cristo, já foi meu professor. Eu olhava para ele assim, né, era não tão mais novo, né, mas um pouco mais novo, e ele sempre muito mais extrovertido, falante, já era liderança lá. Falei, Enéas vai ser pastor, né? Enéas hoje é seminarista. Ele vai falar um pouco sobre isso, né? Já é conhecido aqui da igreja, mais um amigão. Ele e a sua esposa, queridos nossos. E a gente acompanhou ainda o namoro também de vocês, né? E tivemos a alegria depois de se casar, eu e a Keila também. E eu tenho certeza que ele vai falar profundamente aos nossos corações aqui nessa noite. Eu ouvi uma parte dessa mensagem, mas Deus sempre fala de maneira diferente. Eu sei que tudo que ele projetou falar, hoje talvez venha com algo a mais de Deus exclusivamente para nós. Te convido a fechar os olhos, eu quero estar orando pela vida do servo Enéas. Ele é servo, Pai. Estamos aqui para ouvir a Tua voz através do Teu Filho. Teu Filho possa ter a liberdade no Espírito Santo, ó Deus, para que a mensagem venha tocar em cada coração, de nós aqui presentes, como aqueles que estão nos ouvindo nas suas casas, e daqueles que ouvirão depois, ó Deus, essa mensagem. Assim como amanhã nós fomos impactados, nós temos a certeza que seremos impactados através de Ti, ó Deus, ministrando a vida do seminarista Enéas, mas acima de tudo, líder, servo, esposo, pai, irmão em Cristo. Abençoa, Pai, em nome de Jesus, amém. Fique à vontade. Te dá outro microfone. Bem, máscara e óculos são um desafio, né? A gente tem que coordenar bem aí essas duas coisas, né? Eu agradeço a Deus a oportunidade de estar aqui, agradeço ao pastor Luiz, assim, a honra, né, de nos convidar, agradeço à igreja também por esse privilégio, essa consideração de estar nos recebendo aqui nessa noite. E é com temor e tremor, né, que eu sempre chego à presença de Deus aqui no púlpito, porque é de grande responsabilidade estar falando, né, em nome do Senhor Todo-Poderoso. Eu estou acompanhado pela minha esposa, né, e eu costumo muito dizer que ela é a mulher mais bonita que tem aqui dentro. As irmãs que me perdoem, mas foi a mulher que o Senhor me deu. Então, é a pessoa que tem me acompanhado e que tem trilhado a jornada conosco aí, e que tem vencido batalhas também, como o Senhor à nossa frente sempre, né? Sou membro da Igreja Batista Jardim da Prata, igreja que é mãe desta igreja, né? Estou aqui com a anuência e ciência do pastor Rodrigo, que é o nosso pastor lá, né? E trago um abraço dessa igreja mãe, da igreja irmã também desta daqui, para esta congregação, né? E que o santo nome, né, do Senhor, que nós já exaltamos e adoramos aqui, né, também faça diferença na vida de cada um de nós aqui, né? E essa autoridade que a Natália falou aqui, da qual todos nós estamos revestidos, né, que ela possa realmente se manifestar na vida e na palavra, na boca de cada um de nós, porque assim o Senhor nos chamou, né? Em João, o evangelista nos diz exatamente estas palavras, né? Não escolhestes vós a mim, diz o Senhor, eu vos escolhi a vós, para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, e assim tudo que pedirdes ao Pai em meu nome, Ele o fará. Então não fomos nós que escolhemos, Deus é que nos escolheu, e nos deu também essa autoridade de frutificar para a sua honra e para a sua glória, amém? Queridos, sem mais delongas, né, eu quero convidar você a estar se colocando de pé. Nós vamos ler apenas um versículo da palavra de Deus. Convidar você que está em casa. Eu sei que a gente, quando está participando de casa, a gente tem uma tendência a fazer outras coisas, enquanto também a gente está ouvindo o que está acontecendo no culto. Mas nesse momento eu queria pedir que se desse uma paradinha aí, né, abrisse sua Bíblia ou acompanhasse a leitura que vai ser projetada, que está em Hebreus, no capítulo 12, verso 1, um texto que é muito conhecido nosso, né, e o Senhor me falou com muita clareza nesse texto, algo que eu quero compartilhar com a igreja nesta noite. Estive compartilhando na igreja metodista em Edson Pasto essa palavra domingo passado, e Deus me deu a honra de estar aqui com os irmãos também compartilhando nesta noite, amém?
Leiamos então, vou ler na minha versão aqui, eu creio que é a mesma que vocês têm. Hebreus capítulo 12, verso 1, diz assim a palavra: portanto, uma vez que estamos rodeados de tão grande multidão de testemunhas, livremo-nos de todo o peso que nos torna vagarosos e do pecado que nos atrapalha, e corramos com perseverança a corrida que foi posta diante de nós. Essa é a versão que vocês têm, eu vou ler aqui a que eu tenho, que é da Almeida Revista e Corrigida. Diz assim: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Amém? Oremos ao Senhor. Pai, é muito bom, Senhor, estar aqui na Tua casa, Senhor. É muito bom, Senhor, entoarmos louvores ao Teu nome. E, ó Deus, cada vez que a Tua igreja abre a boca e Te louva, Senhor, nós podemos atestar aquilo que a Tua palavra nos diz, que Tu habitas no meio dos louvores. E, ó Deus, a Tua presença aqui é sentida e percebida, e quero, Pai, agora em nome de Jesus te pedir que Tu estendas essa presença maravilhosa a cada membro que está em casa também. E, ó Deus, que nesse momento eles sejam inundados pela Tua graça, Senhor, tocados pelo Teu Espírito de uma maneira especial, Pai. Então, Pai, em nome de Jesus, nós te pedimos que os ouvidos sejam abertos, ó Deus, que os olhos, ó Deus, sejam desvendados, a fim de que, ó Deus, a revelação da Tua vontade nos chegue de maneira clara, ó Deus, e em nome de Jesus, na autoridade desse nome, que é sobre todo nome, nós já impedimos todo o embaraço, ó Deus, que o diabo queira colocar para a compreensão da Tua palavra. Nós impedimos, Senhor, todo o espírito de confusão, Senhor, na autoridade do nome do Senhor Jesus. Nós impedimos em nome de Jesus, ó Deus, que qualquer investimento do diabo no sentido de impedir-nos compreender o Teu propósito nesta noite, aqui no templo, na casa de cada irmão, caia por terra agora, Senhor, e que a Tua palavra seja glorificada, ensinada, despertada no meio do Teu povo, em nome de Jesus. Amém, amém. Pode sentar, queridos. Deus abençoe a sua palavra lida aos nossos corações. Quando nós estudamos a história do povo de Israel, o povo de Deus, nós percebemos muitos altos e baixos, né? E assim, eu estou passando por uma experiência muito interessante, que tem um canal no YouTube do Esdras Savioli, né? Ele tem feito uma proposta de nós fazermos a leitura bíblica um capítulo por dia, todos os dias, independente de ser sábado, domingo ou feriado, às 6 horas e 7 minutos da manhã no YouTube. E com essa palavra, o quanto que tem sido alimentador a gente receber uma palavra em uma leitura sistemática da Bíblia. Então eu costumo dizer que alguns irmãos têm aquele hábito de fazer roleta russa bíblica. Alguém já ouviu falar disso? Roleta russa bíblica é quando você roda os versículos assim e para em um versículo lá e você diz que aquele é a palavra que Deus tem para aquele dia para você. Irmão, eu quero dizer para você, nada vai te acrescentar mais na tua vida espiritual do que uma leitura sistemática da Bíblia. Você entender em que momento aquilo foi escrito, qual o propósito daquilo, né? E a gente entender a mensagem que todo aquele momento está trazendo também. E nós estamos tendo essa oportunidade de fazer essa leitura todos os dias, às 6 horas e 7 minutos da manhã, com o Esdras Savioli pelo YouTube. E Deus é tão poderoso, a palavra é viva. Pastor, teve um dia lá que 46 pessoas se decidiram ao lado de Jesus, só com a leitura bíblica. Nós começamos com 200 e pouco, hoje nós estamos com 2.500 pessoas lendo a Bíblia às 6 horas da manhã. Que bênção isso, né? A palavra tem esse poder, ela é viva e eficaz. E aí, voltando aqui para o nosso assunto, nós percebemos que o povo de Deus tem esses altos e baixos,
quando a gente começa a estudar sistematicamente a Bíblia, a gente conhecer essa relação do povo de Deus com o Criador, com o Eterno, a gente vê que tem altos e baixos. Tem períodos de intensa intimidade com Deus, eles são intercalados por períodos de afastamento, de envolvimento muitas vezes com o pecado, e eu penso que esses relatos na Bíblia Sagrada não são por acaso, mas eles nos advertem de que nós precisamos estar dando conta de que a nossa vida também tem essa instabilidade. E a gente precisa entender que vai haver sempre batalhas nas nossas vidas. Tanto que nós entendemos lá quando Paulo fala aos Efésios que existe uma batalha e que ela não é contra a carne e o sangue, mas é contra hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então eu preciso entender que também a minha vida vai ter momentos em que vão ter altos e baixos, e aí o autor de Hebreus ele fala sobre esse sentido, em de que há embaraços e pecados que nos atrasam dentro de um propósito e de um plano que Deus tem para as nossas vidas. E é nesse sentido que eu gostaria de nesta noite estar meditando com vocês. Nos períodos então que o povo de Deus se alinhava com o propósito que ele tinha para esse povo, ele desfrutava das bênçãos de Deus, das provisões, em abundância, porém quando ele se desviava desse propósito, mesmo que sob uma aparência calmaria e um momento de paz, logo lhe sobreviam tempos difíceis e até mesmo cativeiro em algumas vezes. Olhamos para esses relatos e podemos entender que a nossa vida também pode ser comparada a essas situações. Nessa oportunidade, então, eu quero compartilhar com você que está aqui, você que está em casa, essa reflexão a respeito de algumas coisas que nos atrasam nessa carreira que nos está proposta. 2 fatores, então, de atrasos o texto nos apresenta. Me parece, irmãos, que o Espírito Santo dirigiu-se aos irmãos judeus, cristãos, e eu quero ressaltar aqui, quando o autor de Hebreus escreveu isso, ele não estava escrevendo a ímpios, ele não estava escrevendo a não crentes, ele estava escrevendo a crentes que vinham do judaísmo e que agora estavam convertidos ao Senhor Jesus. Então era uma igreja. Então o autor estava falando à igreja do Senhor, né, fazendo um alerta de que há 2 coisas com as quais nós nos defrontamos e que atrapalham o cumprimento, o propósito de uma carreira que Deus nos tem proposto como igreja e como também servos do Altíssimo. São eles, então, pelo texto que eu li e no texto que foi projetado aqui, tem uma outra palavra diferente que fala de peso, mas no texto que eu li fala de embaraços e pecados. E aqui no texto que foi projetado diz de peso que nos torna vagarosos. Quando me deparei com essas 2 expressões, eu que são prejudiciais para o desenvolvimento desse propósito de Deus nas nossas vidas, eu comecei a perguntar ao Senhor assim, Senhor, como é que eu posso identificar essas 2 coisas? Para que eu possa também dar a cada uma delas o tratamento adequado, sim ou não? Porque se eu tratar embaraço como pecado, eu não vou ter um bom resultado. Se eu tratar pecado como embaraço, eu também não vou ter um bom resultado. Então eu preciso primeiro ter um discernimento espiritual, de entender na minha vida o que é embaraço, o que está me causando esse peso e o que é um pecado. Porque aí eu vou dar ao embaraço e ao peso o devido tratamento e vou dar ao pecado o devido tratamento. Amém ou não amém? Consegue entender isso? Então eu comecei a perguntar ao Senhor, Senhor, como eu posso fazer diferença entre um e outro, para que eu possa tratá-las adequadamente? Pensando enquanto pessoas, eu entendo que existem questões na nossa própria vida, na minha vida, na tua vida, né? E que devido às circunstâncias e talvez a falha na nossa criação, o nosso desenvolvimento social e espiritual também, nós ficamos fragilizados e ficamos vulneráveis aos ataques de Satanás. O que eu quero dizer para você? Eu e você, no decorrer da nossa vida, podemos passar e certamente passamos por algumas experiências que nos deixaram fragilizados em algumas áreas. E essas áreas fragilizadas, elas acabam sendo por si só alvo de Satanás para imprimir ataque contra nós. Amém ou não amém? Consegue entender isso? E é essa questão que a Bíblia aqui em Hebreus trata como embaraços. E eu queria tratar disso com vocês hoje.
Experiências que nos traumatizam, que nos alejam física, emocional ou espiritualmente, e que em função dessas sequelas que essas experiências deixam, nós ficamos vagarosos, nós nos sentimos pesados, e aí nós estamos deixando de cumprir o propósito que Deus tem para nossas vidas da maneira adequada e no tempo em que Deus tem programado para isso. Olhando para mim mesmo, irmãos, eu começo a pensar, e o texto muito me tocou porque falou sobre mim nessa questão, né? Eu pude identificar situações que, devido a uma fragilidade criada por feridas feitas na minha infância, eu acreditei em algum momento na minha vida que eu estava sozinho e que eu teria que me virar com as minhas próprias mãos, sem contar com a ajuda de ninguém. Essas experiências, então, irmãos, facilitaram na minha vida uma semeadura no meu pequeno coração de uma mensagem satânica, de que eu não deveria contar com ninguém e que eu só podia acreditar em mim mesmo. Então eu tinha que fazer o meu próprio caminho. E com isso, em muitos aspectos da minha vida, eu deixei de desfrutar do amor, da graça e da provisão de Deus. Por quê? Porque eu estava focado em mim mesmo, e eu achava que quem tinha que fazer minha vida era eu, por conta de feridas no passado. Irmãos, Deus nos fez sociais, relacionais. Quando Ele disse para Adão lá, não é bom que o homem esteja só, Ele não estava falando, não é bom que o homem não tenha uma esposa. Ele estava dizendo, não é bom que a humanidade viva sozinha. Eu fiz você para ser relacional, para você se relacionar com os outros. Eu preciso de você, e a gente canta isso em um corinho antigo, né? E você precisa de mim. Esse é o plano de Deus. E quando uma semeadura de Satanás no coração da gente coloca de que eu não posso depender de você, de que eu não posso acreditar que Deus vai usar a sua vida para abençoar a minha, eu começo a me comportar de uma maneira antibíblica, porque eu começo a acreditar na força do meu próprio braço. Amém ou não amém? Você consegue entender isso? E a Bíblia diz o quê? Maldito o homem que confia no homem e que acredita na força do seu próprio braço. Por quê? Porque Deus nos quer relacionais. Ele quer usar o pastor Luiz para abençoar a minha vida, quer usar a mim para abençoar a sua vida, quer usar a sua vida para abençoar a vida do seu vizinho. Amém ou não amém? Você consegue entender isso? Eu costumo dizer que eu sou um contador de histórias com H, né? Vivi uma experiência, Denise está aí comigo, né? Ela deve lembrar bem disso. Meu filho estava trabalhando em Campos, e aí nós fomos visitá-lo. Tinha um final de semana que ele ia lá, vinha para cá, e tinha um outro final de semana que nós íamos lá. E na volta estávamos eu, minha esposa, minha nora, que ainda não tinha casado com meu filho, e minha filha. E a Denise falou assim para mim, filho, próximo posto de gasolina você sai que eu estou precisando usar o toalete. E aí eu avistei o posto de gasolina e comecei a sair, só que eu saí fora do lugar onde tinha que entrar para o posto e caí com o carro inteiro dentro de uma valeta, e o carro ficou completamente dentro da valeta, da pista não se conseguia ver. Graças a Deus nós não nos machucamos, mas eu não tinha como tirar o carro de lá, tinha que chamar o reboque. Estava caindo uns serenos em uma garoa, então eu pedi que elas fossem lá para dentro, para a loja de conveniência do posto, e eu fiquei na estrada aguardando o reboque que eu já tinha acionado. E aí naquele lugar ali, irmãos, chegou uma pessoa perto de mim e falou assim, um rapaz, você caiu aí dentro desse buraco? Tanta gente cai aí, toda semana tem alguém que cai aí. A prefeitura tinha que ter resolvido isso é um absurdo. E aí eu conversei um pouco com ele, daí a pouco acabou o assunto, ele foi embora. E aí chegou um segundo rapaz, e aí ele começou o assunto exatamente da mesma maneira. Você caiu aí nesse buraco, toda semana cai um carro aí. A prefeitura tem que resolver isso, ele contando aquela história, e aí desenvolvemos uma conversa rápida e ele foi embora. E aí, irmãos, apareceu o terceiro rapaz, e ele falou, por incrível que pareça, a mesma coisa, e contou na mesma história, e aí eu comecei a pensar assim, ué Deus, o que está havendo? Tem alguma coisa aí que eu ainda não estou entendendo. E aí veio o terceiro, e novamente a gente desenvolveu uma conversa rápida e foi embora, veio um quarto,
E o quarto novamente entrou no mesmo assunto, falou as mesmas coisas, e eu perguntando para Deus, enquanto eu conversava com ele, falei assim, o que está acontecendo? E aí veio o quinto. E no quinto, quando ele começou a desenrolar aquela conversa que eu já tinha ouvido 4 vezes, eu resolvi ficar calado. E aí deixei ele falar. Ele falou, e eu fiquei calado. Aí por fim, ele ficou calado um tempo também, e aí ele falou assim, eu estou indo lá buscar ela. Aquilo não cabia na conversa. Eu não tinha falado de ninguém, ele não tinha falado de ninguém específico, e aí eu senti que o Espírito me balançou, né? Eu falei assim, opa, voltei-me para ele e falei assim, o que você falou? Ele falou assim, eu estou indo lá buscar ela. Eu falei, do que você está falando? E aí ele começou a falar comigo assim, minha filha se envolveu com um traficante aqui da área, e ele tirou ela de casa e levou para lá, para Boca de Fumo, e eu vou lá buscar minha filha, matando ou morrendo, mas eu vou lá e vou buscar minha filha. Aí eu entendi, falei, Senhor, agora eu entendi porque que eu caí no buraco. E aí eu falei assim, meu querido, eu não sei quem é a sua filha, eu não sei nem quem é você, eu não sei quem é o traficante, mas eu sei quem é um Deus todo-poderoso que cuida das famílias. E esse Deus todo-poderoso me colocou aqui, neste lugar, para falar contigo do poder dele, para resgatar a tua vida, a tua filha, a tua família. Irmãos, e eu comecei a desenvolver um diálogo com aquele rapaz. E aí ele me falou que ele era um crente afastado, e que ele estava agora no seu segundo relacionamento, e que ele agora ele se mantinha com o recurso de um botequim que ele tinha, e que ele vendia bebida e cigarro naquele botequim. E nós continuamos conversando, eu apresentando para ele a alternativa de estar dependendo de Deus e de estar colocando Deus à frente da sua vida. E chegou no final da conversa, ele falou assim, olha, eu tenho certeza que Deus me colocou aqui neste lugar para conversar contigo, o alívio que trouxe ao meu coração não tem explicação, e eu quero dizer para você o seguinte, eu estou voltando para a igreja hoje, e estou dizendo mais a você, eu a partir de hoje, eu não vendo mais um álcool e um cigarro na minha barraca, e eu sei que Deus vai prover. E vou dizer mais a você, eu não vou buscar minha filha, porque Deus vai trazer ela de volta. E aí eu entendi tudo, eu falei, Senhor, obrigado que eu caí no buraco. O que eu quero dizer para vocês com isso, meus irmãos? Eu quero dizer que Deus, Ele quer nos usar. E Ele vai mover as coisas para nos usar. Ele vai nos dar autoridade para falar quando tem que falar. E eu preciso entender que muitas vezes embaraços na nossa vida nos impedem de realizar esse projeto que Deus tem. Eu quero dizer para você que muitas vezes aquela mensagem de que eu não sou capaz, de que eu não posso, que eu não vou saber fazer, é algo que foi plantado lá atrás na minha vida e que hoje o diabo está fazendo uso dessas palavras para impedir ou para trazer um peso sobre mim ou para me fazer vagaroso no cumprimento da promessa e da carreira que o Senhor projetou para mim e para você. Amém ou não amém? Você consegue entender isso? Como eu estava falando de mim, eu tenho 54 anos e o Luiz estava falando aqui, dando testemunho, que eu fui professor dele. Não lembro. Mas se ele disse, eu acredito, né? Irmãos, desde que eu sou adolescente, as pessoas falam para mim assim, você está no seminário? Você vai ser pastor, você vai ser missionário, desde que eu sou adolescente. Olha, eu tenho 54 anos, para adolescência tem pelo menos uns 40 aí, né? Eu tenho ouvido isso quase que a minha vida inteira, mas eu resisti, porque existiam embaraços nos meus pés, coisas que me dificultavam cumprir a tarefa e o propósito que Deus tinha para a minha vida. Foi quando eu pude, com coragem, me desfazer desses embaraços, é que eu assumi esse compromisso com Deus de cumprir a carreira que Ele tem para a minha vida. E por que eu estou compartilhando isso contigo, querido irmão e querida irmã? Para que você saiba que eu não estou falando de algo teórico, mas eu estou falando algo que eu vivi. Que houveram embaraços na minha vida que atrapalharam e me atrasaram no cumprimento que Deus tem de propósito para a minha vida. Amém? E assim nessa noite eu quero que o Espírito Santo também te dê a oportunidade de se identificar com esta palavra e poder também, com coragem, se livrar dos embaraços que têm se colocado diante de você, às vezes plantado muito tempo lá atrás,
Eu faço questão de apresentar então esse meu próprio testemunho para que você entenda de que eu não sou diferente de você. Existem embaraços na minha vida que eu estou me desfazendo, assim como existem embaraços na sua vida que você também precisa se desfazer. Eu quero chamar a sua atenção para um texto de Josué, no capítulo 1, versos de 6 a 9. Se você puder projetar aí para a gente, Josué 1, 6 a 9. Também um texto muito conhecido nosso, em que o Senhor fala para Josué o seguinte: essa água é minha? O Senhor diz para Josué o seguinte, eu estou com a versão, nova versão transformadora aqui: seja forte e corajoso, pois você conduzirá esse povo para tomar posse da terra que eu jurei dar aos teus antepassados. Seja somente forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de cumprir a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela nem para um lado nem para o outro. Assim você será bem-sucedido em tudo que fizer. Relembre continuamente os termos deste livro da lei. Medite nele dia e noite para ter certeza de cumprir tudo que nele está escrito. Então você prosperará e terá sucesso em tudo que fizer. Esta é a minha ordem: seja forte e corajoso. Não tenha medo, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, está com você por onde você andar. Amém? Você pode dizer amém mais forte ainda, porque essa palavra também é para você. Seja forte e corajoso para se livrar dos embaraços que têm sido levantados e postos diante de você da sua vida. E como você vai desenvolver essa força, essa coragem, é o que Deus está falando para Josué aqui: não aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita dele dia e noite, porque aqui é na palavra que você vai ser reformado, renovado, reforçado no teu viver, amém? Essa palavra é poderosa e novamente ela é trazida aqui na carta aos Hebreus, e é preciso ser forte e corajoso para livrar-se então, para deixar, para afastar aquilo que nos embaraça. Precisa de força e coragem. Se eu olho para os meus embaraços com covardia, eu não consigo tirá-los da minha vida, mas eu preciso ser forte e corajoso, me alicerçando na palavra de Deus, para que os embaraços sejam desfeitos e afastados da minha vida. É importante que você deixe seus traumas, não permita que eles embacem o chamado que Deus tem para a sua vida. Essa mensagem mentirosa de Satanás, de que você não pode, de que você não é capaz, de que isso não é para você, de que tem gente que vai fazer isso, então não é preciso que você esteja lá. Você precisa se livrar disso, porque isso é um embaraço na sua vida. Veja bem, isso não se trata ainda de pecado, mas são embaraços na sua vida. Armadilhas montadas pelo inimigo, livre-se deles. Como? Comprometendo-se com a palavra, onde nos encontramos força e direção, e apoiados na promessa e nas leis do Todo-Poderoso, do Eterno. Queridos, eu sei que a pastora aqui dessa igreja é psicóloga, eu sei que a Natália também está estudando psicologia, eu sou psicólogo, e eu quero dizer para você, Deus tem levantado uma geração de psicólogos cristãos, para poder dar a você e a mim a oportunidade de, com a ajuda de alguém que tem um compromisso com esta palavra, se livrar dos embaraços na sua vida. Amém ou não amém? Você consegue entender isso? Hoje, no meu consultório, em torno de 80% dos meus clientes são crentes. E eu tenho a liberdade de, com esses crentes, dizer para eles assim: se eu entender que tem um viés espiritual para trabalhar na tua vida, você me autoriza a trabalhar espiritualmente na tua vida também? E assim eles aceitam. Queridos, eu quero dizer para você, Deus não tem feito esse movimento dentro da psicologia à toa. Quando eu entrei para cursar a psicologia, ainda estava começando esse movimento de cristãos serem psicólogos. Hoje,
pela graça maravilhosa desse Deus Todo-Poderoso, nós temos uma geração enorme de psicólogos cristãos entrando no mercado, se estabelecendo no mercado e podendo usar a palavra, inclusive, como base para os seus atendimentos. Então, meu irmão, se você identifica embaraços na sua vida, sementes que foram lançadas no seu coração, saiba que Deus não te criou para ficar sozinho e que você não precisa acreditar na força do seu braço. Deus tem levantado uma geração de servos e servas dele, que têm sido preparados para trabalhar com você nos desembaraços da sua vida. Amém? Consegue entender isso? Eu te convido agora a pensar nessa mesma situação, mas agora como igreja do Senhor Jesus. O que nos tem tornado vagarosos no cumprimento dos propósitos de Deus aqui neste lugar, no bairro Santo Elias? Igreja Batista Getsemane. O que como igreja tem atrapalhado esta igreja a correr a carreira que Deus tem proposto para vocês? O que foi que aconteceu com essa igreja que deu a oportunidade de que sementes de medo, de ansiedade, de frustração, de covardia, de falta de discernimento espiritual fossem semeadas nos seus corações para que vocês ficassem vagarosos no cumprimento do propósito que Deus tem para vocês neste lugar? É uma pergunta que eu gostaria de trazer. Eu não me lembro qual é a idade que essa igreja tem. Qual é, pastor? 25 anos. E a pergunta que eu lhes faço: será que com 25 anos, aqui neste lugar, nós não teríamos que ter realizado mais? Será que com 25 anos aqui nesse lugar, nós não teríamos que ter sido mais relevantes para esta localidade, para esta comunidade? Será que em 25 anos plantados neste lugar, nós não teríamos que ter alcançado mais pessoas para Cristo do que nós alcançamos? Será que em 25 anos neste lugar, nós não teríamos que ter formado mais discípulos e mais discipuladores do que o que nós conseguimos fazer? Será que em 25 anos neste lugar, nós como igreja não teríamos que ter enviado mais obreiros do que nós enviamos? Será que nós mesmos, cada um de nós como membros, não teríamos que ter sido mais transformados, mais santificados do que nós fomos até agora? Não entendemos ainda, por acaso, que Deus é o nosso Deus, Ele é o nosso sustento, Ele é a nossa provisão. Aliás, Deus é o nosso Jeová Jiré, amém ou não amém? Ele é a nossa proteção, Jeová Nissi, amém ou não amém? Ele é quem cura as nossas dores e as nossas feridas, Ele é Jeová Rafá, amém ou não amém? Os nossos rumos devem ser definidos por Ele, para Ele e tudo é dele. E nós cantamos isso aqui em um dos cânticos. Tudo é para o Senhor. Eu queria ressaltar ainda mais um texto da carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 11, verso 36, que diz assim: pois todas as coisas vêm dele, existem por meio dele, são para ele. A ele então seja dada a glória para sempre. Amém. Então, se tudo é por Jesus, tudo é para Jesus, tudo é para a honra e glória do Senhor Jesus, então, o que tem nos causado embaraço nesta caminhada? A igreja primitiva nos deixa alguns exemplos da direção teocrática do Espírito Santo de Deus. Um deles está em Atos 13, verso 1, que é quando o Espírito Santo separa Paulo e Barnabé. E a palavra é clara: separa-me a Paulo e Barnabé para a obra que os tenho destinado. Atos 16, verso 6, Paulo e Timóteo, eles são impedidos pelo Espírito Santo de Deus de pregar na Ásia. Então, uma igreja que é teocrática, ela é impulsionada por Deus e ela é freada por Deus, sim ou não? Você consegue entender isso? É o Espírito Santo de Deus que dá a ordem para seguir, para voltar, para recuar, para parar. E aí em Atos 8, verso 26, Filipe é orientado pelo Espírito Santo de Deus também para levar a palavra de salvação ao etíope, ao eunuco etíope. Em Gálatas 5, verso 16, Paulo orienta aos Gálatas
que eles se deixem guiar pelo Espírito Santo de Deus. E agora, um exemplo bíblico também que é desfavorável, a gente pode ler lá em Josué, no capítulo 9, versos 14 e 15, quando os gibeonitas se disfarçaram de viajantes e vieram fazer uma aliança com o povo de Deus. E a palavra é bem clara quando no texto está dizendo assim: e eles não consultaram ao Senhor. E aí eles fizeram a aliança com os gibeonitas. E depois, quando você vai estudando a história e o desdobramento disso, você vê como isso foi doloroso para o povo de Israel. O que nos tem inibido de consultar ao Senhor? O que tem freado a gente nesse movimento na direção de perguntar ao Senhor o que eu faço, como eu faço e quando eu faço na minha vida? Será que nós não cremos que o nosso Deus fala? Será que nos relacionamos com Deus como nós estivéssemos ainda refletindo aquele relacionamento com os ídolos, que talvez tenha sido a experiência primária de alguns de vocês, ou da experiência dos nossos pais, dos nossos avós? E no Salmo 115, versos 5 a 7, diz assim, que eles têm boca, mas não falam, eles têm olhos, mas não veem, eles têm ouvidos, mas não ouvem, eles têm nariz, mas não respiram, eles têm mão, mas não apalpam, eles têm pés, mas não andam, eles têm gargantas, mas não emitem som. E talvez, meus irmãos, os embaraços que hoje estão aparecendo na nossa vida, sejam embaraços pela maneira como a gente se relaciona com esse Deus Todo-Poderoso, que a gente está se relacionando Ele como se relacionavam os nossos antepassados com os ídolos, que não falam, não ouvem, não andam e não se movimentam. Mas o nosso Deus, Ele fala conosco, amém ou não amém? Ele ouve a nossa petição, amém ou não amém? Ele se move entre nós, amém ou não amém? E a Bíblia diz que Ele não está com as suas mãos encolhidas, de maneira que não nos possa socorrer. Oh, glória a Deus por esse Deus poderoso, que Ele é presente, vivo e supremo sobre todas essas coisas. Se cremos que Deus é vivo e poderoso, se importa conosco, se a sua vontade é sempre boa, perfeita e agradável, por que é então que nós não buscamos as respostas nesse Deus Todo-Poderoso? Hoje é tempo de nos desfazermos dos embaraços que nos têm atrasado no cumprimento da vontade de Deus. Hoje é o tempo em que Deus, mais uma vez, nos alerta de que Ele é o Senhor da igreja. Amém ou não amém? A palavra de Deus à igreja de Laodiceia, em Apocalipse, capítulo 3, verso 20, é propícia para o dia de hoje. Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. É isso, Deus está sempre disposto a estabelecer relacionamentos conosco. Agora, é necessário que a gente aceite Ele dentro de casa, aceite Ele dentro da igreja, aceite Ele dentro da minha vida, para que esse relacionamento se intensifique, amém? Podemos e devemos buscar ajuda para nos livrarmos dos embaraços. Deus tem levantado uma geração de psicólogos, como eu falei, com essa visão espiritual, para estar ajudando a gente com os embaraços que se aparecem no nosso caminho. O outro aspecto desse texto é o pecado. E aí é o empecilho que o Espírito Santo apresenta nesse texto. Na minha jornada cristã, eu tenho visto muitos irmãos que não gostam que a gente pregue sobre pecado e sobre o diabo no púlpito. Por quê? Porque eles alegam que a mensagem tem que ser sobre Jesus Cristo. Eu concordo plenamente. A nossa mensagem precisa ser cristocêntrica, né? Mas a gente não pode abrir mão de entender de que existe um mundo espiritual no qual a gente está inserido. Nós somos espírito, habitamos no corpo e temos uma alma, então a nossa essência é espiritual, e a gente precisa entender que tudo que se move no natural influencia ou é influenciado no espiritual, e eu preciso estar preocupado com isso também. Apesar de o diabo ser o nosso inimigo e desejar a nossa morte e a destruição, nós não devemos temer o diabo, porque o destino dele está traçado, amém ou não amém? Se eu creio nesta palavra, eu entendo que o diabo já está derrotado, mas eu preciso sim temer o pecado, porque o pecado não é oriundo do diabo. Tiago, no capítulo 4, verso 1, diz o seguinte: de onde procedem as guerras e contendas que há entre vós?
De onde, se não dos prazeres que militam na vossa própria carne? Então, a origem do pecado não é no diabo, é na minha natureza pecaminosa. E isso eu preciso ter cuidado, eu preciso estar atento. O autor da carta aos Hebreus nos diz que nos livrarmos do pecado que nos rodeia. Em outras versões ele diz que se agarra aos nossos pés, que nos envolve, que nos assedia. São a maneira como outras versões trazem o desenrolar desse versículo. E aí, quando a gente lê esse texto em uma primeira visão, a gente tem a impressão de que o diabo, o pecado está nas circunstâncias. É o pecado que nos rodeia, é o pecado que está embaralhado nos meus pés, é o pecado que está me aprisionando. Não, o Tiago claramente ele vem dizer que isso está dentro de nós, e é uma batalha interna. Eu preciso vencer esse pecado que está dentro do meu coração, e que muitas vezes eu tenho tratado ele de uma maneira de estimação, e ele começa a ser um pecado que é vivenciado constantemente na minha vida. Davi, no Salmo 141, ele faz uma composição de uma oração, e ele reconhece isso quando ele diz assim: Senhor, põe um guarda na minha boca, na porta dos meus lábios, e mais, que ao ser corrigido, ele não rejeite a correção do Pai. O autor da carta aos Hebreus, nesse mesmo capítulo 12, versos 5 e 6, ele fala também sobre isso, quando ele diz assim: Filho meu, não desprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por ele for reprovado, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita todo filho que ele recebe. Então eu preciso ter coragem, ser forte, para também receber a repreensão do Pai, quando eu estiver em pecado. Tem um curso, eu não sei se já ministraram Homem ao Máximo aqui, já, né? Quem já fez Homem ao Máximo, tem um dos estudos fala sobre isso. Nós temos deixado de chamar pecado de pecado e temos tratado pecados como problema. E isso faz o quê? Isso desresponsabiliza o pecador do problema. Porque olha só, se eu tenho um problema, você concorda que eu sou vítima? Eu sou vítima, porque eu tenho um problema para resolver e não consigo resolver. Agora, se eu tenho um pecado e eu trato ele como pecado, eu sei que eu sou responsável por estar no pecado. Então eu vou ter que ter responsabilidade também para buscar em Deus a libertação desse pecado. Então nós temos vivido uma situação em que hoje não se diz que um homem é adúltero ou que ele está em adultério, se diz que ele tem um problema de infidelidade conjugal. Hoje a gente não diz que a pessoa é maldizente, caluniosa ou fofoqueira, mas a gente diz que a pessoa é difícil de se lidar. Hoje, a gente não diz que a pessoa é mentirosa, mas sim que ela tem uma dificuldade de encarar a realidade. E hoje, a gente não diz que a pessoa está em pecado sexual, mas diz que ele teve um deslize no namoro, ele teve um caso extraconjugal. E com isso a gente vai desresponsabilizando as pessoas pela prática do pecado na sua vida. E isso traz um peso para aquela carreira que Deus propôs. Não vai ser realizada a carreira vivendo com o pecado de estimação. Com isso, nós vamos cada vez mais afastando as pessoas da sua responsabilidade com a prática do pecado. E isso gera um comportamento de cultivar o pecado de estimação. O que é o pecado de estimação? O mesmo alerta que foi feito a Caim é feito hoje para nós. E em Caim foi feito em Gênesis capítulo 4, verso 7. Se você fizer o que é certo, será aceito, Deus disse a Caim. Mas se não fizer, tome cuidado. O pecado está à sua porta e à sua espera, e deseja controlar você, mas você é quem deve dominar o pecado. E isso serve para nós hoje, literalmente. O pecado bate à sua porta, o pecado bate à minha porta, e cabe a mim não abrir a porta para o pecado. Cabe a você não abrir a porta para o pecado. O autor da carta aos Hebreus diz que o pecado nos rodeia. A possibilidade estará sempre presente. E por vezes, pessoas resolvem conviver com o pecado como se eles fossem pecados de estimação. O que é isso então? São aqueles pecados que
nós vamos nos acostumando, nós vamos convivendo com ele, pois afinal eu continuo realizando as minhas funções dentro da igreja, mesmo cometendo aquele pecado. Ninguém está sabendo, o pastor não está sabendo, então eu continuo vivendo daquele jeito. Não está afetando a minha vida, eu continuo vivendo com aquele pecado, né? Não atrapalha ninguém, são as mentiras que a gente vai cultivando e vai alisando e vai convivendo com aquela atitude, aquele comportamento pecaminoso. Acariciamos o pecado, ocultamos mais e mais, e cultivamos e alimentamos e mantemos ele sempre presente. O pecado está sempre ali do lado, porque afinal de contas ninguém sabe dele ainda. A Bíblia é clara sobre a responsabilidade na escolha do pecado. Em Deuteronômio, no capítulo 30, verso 19, os irmãos estão anotando aí, estão tendo trabalho, não é verdade? Deuteronômio capítulo 30, verso 19 diz assim: céus e terras, eu tomo hoje por testemunha contra vós, de que tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e a tua descendência. Essa palavra é muito forte, irmãos, porque Deus está dizendo assim: olha, é diante de você que eu estou colocando a escolha da bênção e da maldição. E eu estou dizendo para você, ainda te dando um bizu: escolha a bênção, porque quando você escolhe a bênção, não somente tu és abençoado, mas as tuas gerações são abençoadas. Amém ou não amém? Consegue entender isso? Então Deus está dando essa ordem. No Éden, a árvore proibida já estava acessível como todas as outras árvores no jardim, mas cabia ao homem e à mulher obedecer e não tomarem do seu fruto. A árvore, ela não foi plantada lá depois, não, ela foi plantada junto com todas as outras, só que existia uma ordem: não coma desse fruto. Essa responsabilidade de obedecer ou não ficou sobre a vida do homem e da mulher. Hoje, aqui e agora não é diferente. A escolha entre bênção e maldição, entre obedecer e desobedecer, entre santificar-se ou pecar, está nas nossas mãos, nas mãos de cada um de nós. Se eu vou buscar a santidade em Deus ou se eu vou me envolver com a prática do pecado. Essa escolha está nas nossas mãos. Como exemplo, nós podemos citar o pecado da mentira, da soberba, da impureza sexual, da maledicência, da inveja, da calúnia. Enquanto ninguém sabe, vai se levando, vai se levando. Se souberem, vão considerar que eu tenho um problema. Então eu sou vítima, eu não sou o pecador, eu sou vítima. E aí eu não tenho responsabilidade nisso. Essa tem sido uma das grandes mentiras que Satanás tem apresentado na vida dos crentes, e com a anuência, infelizmente, de muitas igrejas, que têm considerado o pecado como problema. Como isso afeta a igreja? Se entendemos que a igreja é um corpo vivo, entendemos também que, assim como acontece com o nosso corpo, os órgãos infectados por algum vírus ou alguma bactéria no organismo inteiro sofrem. A gente tem visto pessoas aí com essa doença terrível que é a Covid, né? A gente não diz que o pulmão da pessoa está com Covid, sim ou não? A gente diz que a pessoa está com Covid, sim ou não? Assim é o pecado. O pecado, quando ele atinge alguém dentro do corpo de Cristo, ele faz com que o corpo de Cristo adoeça. Quando você está cultivando um pecado de estimação, a tua família é afetada pelo pecado de estimação. A tua igreja é afetada por essa prática do pecado também. O pecado de um membro se manifesta em todo o corpo, ou seja, em toda a igreja. Enquanto não entendermos esse aspecto corporativo do pecado, nós continuaremos com um comportamento de afastamento do membro que está em pecado, sem um interesse genuíno na sua recuperação. Se nós não entendermos esse movimento de corporativismo que tem o pecado, a gente vai continuar fazendo o quê? O pé adoeceu, a gente corta o pé e joga fora. O pé saiu do corpo, o que acontece com ele? Ele cura? Apodrece. Então nós, como igreja, precisamos olhar para aquele membro que está em pecado como alguém que tem que ser recuperado, e não como alguém que tem que ser cortado, porque se for cortado, a gente está destinando ele à morte, sim ou não?
E aí agora aumentou a responsabilidade da igreja, por quê? Porque eu estou doente como igreja por causa do pecado do meu irmão, mas eu tenho que ainda assim trabalhar para que aquele irmão seja curado, para que a cura chegue em mim também. Amém ou não amém? É essa a ideia da igreja. A igreja precisa ser um hospital nesse sentido, em que todos nós busquemos a cura. Amém? Nós temos um exemplo também muito negativo em Josué, no capítulo 7, que é o pecado de Acã. Você já conhece essa história, eu só vou mencioná-la, né? Na reconquista de Canaã, o povo de Deus sofreu uma grande derrota ao lutar contra uma das fortalezas erguidas no território, chamada Ai, a cidade de Ai. E, na verdade, essa derrota do povo de Deus se deu por causa do pecado de um homem. O povo de Deus foi derrotado na batalha porque um homem pecou. E é necessário que a gente entenda isso. E quando Deus fala com Josué sobre esse pecado, ele fala assim: Israel pecou. Deus não fala Acã pecou. Deus fala Israel pecou. Porque o pecado tem esse efeito corporativo. O pecado atinge também a igreja e atinge o povo. A derrota foi do povo, houve morte de soldados, e esses soldados não tinham nada a ver com Acã, mas eles morreram naquela batalha. Pais perderam seus filhos naquela batalha e não faziam ideia que Acã estivesse em pecado. Filhos ficaram sem pais naquela batalha e não fizeram ideia, não faziam ideia que Acã estava em pecado. Mas foi o pecado de Acã que levou àquela derrota. Esse assunto é de tanta relevância espiritual que as Escrituras fazem questão de registrar 3 orações de 3 grandes líderes e profetas. Um deles é Esdras. No capítulo 9, verso 6, Esdras faz uma oração e ele diz assim em uma parte da oração: eu orei, meu Deus, eu estou por demais envergonhado e humilhado para me levantar o rosto diante de ti. Meu Deus, porque os nossos pecados cobrem a nossa cabeça e a nossa culpa sobe até os céus. Gente, Esdras não cometeu esses pecados. O povo cometeu esses pecados. Mas Esdras fazia parte deste povo. Consegue entender isso? E Esdras se chega diante de Deus assumindo também o pecado do povo, porque ele fazia parte daquele povo. Amém ou não amém? Irmãos, isso nos chama atenção para esse momento da história do Brasil que nós estamos vivendo. Eu vejo muitas igrejas levantando um clamor ao Senhor, orando pelo Brasil como se não fosse brasileiro. Tem que chegar diante de Deus e falar assim: Senhor, me perdoa nós brasileiros, Senhor, por causa dessa iniquidade que está operando nesse país. Senhor, perdoa, porque nós temos te tirado das escolas desse país. Senhor, nos perdoa, porque nós temos ignorado a tua voz. Senhor, nos perdoa, porque nós temos dado ouvido a Satanás. Ó Pai, interfere nessa nação. Cubra-nos, ó Deus, com o sangue do teu Filho e traz perdão sobre as nossas vidas. Eu sou brasileiro, você é brasileiro, nós fazemos parte desse povo que está envolvido no pecado e eu preciso orar de maneira corporativa também. Amém ou não amém? Você consegue entender isso? E aí o outro exemplo é em Neemias, no capítulo 9, versos 2. Se você quiser guardar com facilidade esses capítulos, eu aprendi com o pastor Lobo, né? O pastor Lobo diz que é o DEM 9. O que é o DEM 9? Daniel 9, Neemias 9, Esdras 9 e Neemias 9. Então, nos 3 capítulos, nos 3 livros, no capítulo 9 tem essa oração. Então Neemias ora assim: os que eram da descendência israelita tinham se separado de todos os estrangeiros, levantaram nos seus lugares, confessaram seus pecados e a maldade dos seus antepassados. E aí agora o povo não somente reconhece que está em pecado, mas reconhece que esse pecado vem de longe. E que agora os meus pais e os meus avós viviam pecando contra ti também, Senhor. Eu te peço, perdoa essa nação por causa desse movimento pecaminoso. E Daniel 9, versos 9 e 10 diz assim: ao Senhor nosso Deus pertence a misericórdia e o perdão, pois nos rebelamos contra Ele, não obedecendo a sua voz, nosso Deus, para andarmos nas suas leis
que nos deu por intermédio dos seus servos profetas. E aí novamente Daniel falando que nós não obedecemos, nós não te honramos, mas não foi Daniel que fez isso, mas ele fazia parte do povo que fez isso, amém? Então o pecado ele precisa ser tratado também de maneira corporativa. Meu irmão, minha irmã, para terminar, eu quero que saiba que o seu pecado afeta toda a igreja. Eu quero que você entenda que o seu pecado pode estar matando a fé de alguns irmãos nesta casa, que não tem ligação nenhuma contigo, que não tem ligação nenhuma com o pecado que está sendo cometido. Hoje, o Senhor nos está chamando à responsabilidade. Nessa oportunidade, o apelo do Espírito Santo é o seguinte: livremos-nos de todo embaraço, de todas as questões que nos trazem dúvidas, que nos trazem medo, que nos trazem anseios, que atrapalham o mover de Deus na nossa vida pessoal e na vida da nossa igreja. Livremos-nos do pecado de estimação. Ele tem levado muitos irmãos nossos à morte espiritual, além do adoecimento da igreja do Senhor. Arrependamo-nos, voltamo-nos para o Senhor nosso Deus, assumamos um compromisso com a sua palavra e com a sua lei, honremos ao Senhor com as nossas vidas. Essa é a palavra que o Senhor traz para esta igreja nesta noite. Voltemos para o nosso Deus, sejamos fortes e corajosos para não nos desviarmos desta palavra, do livro desta lei. Sejamos fortes e corajosos para nos livrarmos dos embaraços e dos pecados que tão de perto nos rodeiam, para cumprirmos a tarefa e a carreira que o Senhor nos destinou. Amém? Que o Senhor possa completar no seu coração e o Espírito Santo de Deus trazer o toque que você precisa na sua vida para estar buscando no Senhor, né, a restauração que Ele quer fazer em você, nesta igreja e nas nossas vidas, em nome de Jesus. Vou pedir que você fique em pé. Vamos orar mais uma vez ao Senhor. Você que está em casa, eu vou pedir a você que está em casa que pare tudo agora, vem orar conosco. Feche os seus olhos, põe a mão no seu coração e vamos nos colocar diante de Deus. Pai, nós estamos diante de Ti nesta noite. A Tua palavra nos alcançou, Senhor. A revelação do Teu Espírito tem nos falado, Senhor, que existe um propósito, existe um plano para a vida individual de cada um de nós, mas também existe um plano corporativo para esta igreja. E, ó Pai, eu quero em nome de Jesus agora te pedir, Senhor, desvenda os olhos, ó Deus, de cada um dos teus servos, para que vejam, Senhor, com clareza, os embaraços que têm se colocado, ó Deus, diante deles. E, ó Pai, agora, como Josué, nós também, ó Deus, nos comprometemos contigo, de baseados na tua lei, Senhor, nos fortalecermos, para, ó Deus, nos livrarmos dos embaraços e dos pecados, ó Deus, que têm batido a nossa porta. É responsabilidade minha, Senhor, não abrir a porta para o pecado. Ó Deus, como igreja, nós nos humilhamos diante de Ti, Senhor, e te pedimos, Senhor, tem misericórdia de nós. Ó Deus, derrama o Teu sangue sobre as nossas cabeças, Senhor, lavando-nos, ó Deus, dos nossos pecados. Capacita-nos, ó Deus, a enfrentar as batalhas, Senhor, porque a Tua palavra nos diz que elas não são contra a carne e o sangue, mas, ó Deus, são contra principados, contra potestades, contra o espírito das trevas que circulam, ó Deus, nas regiões celestes. E agora, ó Deus, em nome de Jesus, nós te pedimos, nos reveste de autoridade, Senhor. Ó Deus, fala, brada alto, ó Deus, no meio da Tua igreja, para que a Tua igreja, ó Deus, se alinhe com a Tua vontade e com o Teu propósito. Ó Deus, aqueles que, ó Deus, nesta noite foram impactados pela Tua palavra, eu quero te pedir agora, Senhor, que Tu reveles os pecados que têm sido pecados de estimação, e que Tu tragas, ó Deus, sobre os seus corações um constrangimento,
aquele arrependimento que a Tua palavra diz, Senhor, que é o arrependimento da salvação, aquele arrependimento, ó Deus, não que descobriram o pecado, mas porque eles sabem que o pecado te envergonha, Senhor, o pecado te entristece, Senhor. Ó Deus, e como os teus servos do passado, nós queremos aqui como igreja te pedir, perdoa-nos, Senhor. Ó Deus, vem e estende as tuas mãos, resgata o teu povo, Senhor, fortalece cada um de nós, para a tua honra e para a tua glória, em nome de Jesus, Senhor. Amém e amém. Podem sentar, queridos.